Ainda falando de parlamento, o deputado estadual Ricardo Arruda, do MDB, voltou a protagonizar um dos avanços mais aguardados pela população de Grajaú, a modernização completa do terminal rodoviário do município, um equipamento histórico construído na década de 1980. E já que não era atendida essa necessidade na cidade há muito tempo, para falar sobre esse assunto e outros ali da região, então, não somente de Grajaú, mas também de todo o Maranhão, o deputado Ricardo Arruda, muito obrigado por aceitar o convite, por trazer informações direto da Assembleia para a gente. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Daniela. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa, para que nós possamos dizer tudo, né? Como já diz o programa, uma satisfação muito grande estar participando de você aqui nesse momento desse programa. O que significa esse terminal chegando à cidade de Grajaú? Daniela, na verdade é uma conquista muito grande. O terminal rodoviário que havia em Grajaú, ele ainda é da década de 80. O prefeito Messiel Arruda, seu primeiro mandato, construiu aquele terminal rodoviário. De lá para cá, a cidade cresceu, se desenvolveu, recebeu um fluxo maior de veículos, enfim, a cidade mudou e o terminal se manteve praticamente estacionado. E aí, ainda no mandato do prefeito Messiel, que encerrou no final do ano passado, foi feito um projeto não de construção de um novo terminal, mas de modernização do terminal que já havia. Por quê? Porque já havia toda uma atividade econômica estabelecida no entorno do terminal. Se pegasse, por exemplo, esse terminal e colocasse, digamos assim, na margem da rodovia, algum local que talvez, do ponto de vista rodoviário, fosse mais adequado, mas, por outro lado, com relação às atividades econômicas, prejudicaria. Então, foi feito um projeto de modernização, de requalificação completa do terminal. Esse projeto ficou preparado, mas ainda não tinha tido a oportunidade de colocar em prática. Procurei o governador Carlos Brandão, juntamente com a presidente Iracema Vale, mostramos a importância dessa obra, o quanto Grajaú necessitava desse investimento logístico, e o governador prontamente se comprometeu a realizar a obra, que muito em breve vai começar. Então, é um marco para Grajaú, não só para Grajaú, porque Grajaú também é uma capital regional, toda aquela região, de alguma forma, se serve de serviços públicos de Grajaú, se serve da estrutura médica de Grajaú, a estrutura de saúde, de educação de Grajaú. Então, quer dizer, vai ser um terminal rodoviário que vai servir para toda a população. E esse terminal vai ser executado, custa em torno de 5 milhões de reais, e esse recurso vai ser proveniente do governo do estado, 3 milhões de reais, 1 milhão de reais de emenda parlamentar minha, e 1 milhão de reais de emendas parlamentares do deputado federal Rubem Júnior. Então, por meio dessa união de esforços, o governador Carlos Brandão, com a sensibilidade que ele tem e com o compromisso que ele tem demonstrado durante todo o mandato com aquela região e com o aporte de recursos de minhas emendas parlamentares, do deputado Rubem Júnior, se Deus quiser, muito em breve, esse terminal rodoviário vai se tornar realidade. Agora, deputado, o senhor hoje é oposição ao atual prefeito da cidade. Mesmo sendo oposição, o senhor continua levando, então, benefícios à cidade? Daniel, eu acho que os interesses da cidade estão acima de qualquer posicionamento político. Quando eu disputei a minha eleição em 2022, eu sempre fazia questão de dizer o seguinte, que eu queria ser deputado da minha cidade e da minha região, que independentemente de quem estivesse à frente da prefeitura, meu mandato estaria a serviço da minha cidade. Então, eu tenho procurado agir dessa forma. Questão política, a gente sabe como é dinâmica, às vezes as coisas não acontecem da forma como a gente imagina, mas a população não tem culpa. A população quer de nós, agentes públicos, que a gente leve resultado. E eu tenho muita clareza com relação a isso. Então, nunca deixei de trabalhar por Grajaú, pelo contrário. Tenho mantido uma rotina constante de presença na cidade, praticamente todo final de semana eu estou em Grajaú, então na região de Grajaú, e principalmente levando benefício. É algo que a população esperou de mim no momento em que me concedeu a honra de representar a cidade e a região na Assembleia, e que eu tenho procurado da melhor forma possível atender essa expectativa, acima de qualquer tipo de diferença política partidária com o gestor municipal. Deputado, hoje na Assembleia é uma vitória da Casa Parlamentar. Como é que o senhor vê, então, a decisão do STF? Eu vejo, Daniel, justamente da forma como você colocou. Para mim é uma vitória da Casa. Eu acho que no momento em que nós temos nossas prerrogativas respeitadas, que nós temos nosso regimento interno respeitado e reconhecido pela mais alta corte do país, é uma vitória, da presidente Iracema Vale, sim, porque ela esteve à frente desse processo. Mas, a meu ver, é uma vitória da Casa, demonstrando que a Casa tem autonomia, a Casa tem as prerrogativas para gerir o seu processo interno de eleição da mesa diretora, e o que o Supremo disse foi justamente isso, quer dizer, a presidente Iracema Vale foi eleita num processo legal, seguindo
estritamente o que previa o regimento interno, que não se tratou de um casuísmo, era um critério que já havia desde a década de 90. Então, basicamente, o Supremo confirmou aquilo que nós todos já sabíamos. E me digo, para mim não foi surpresa nenhuma, porque eu já esperava, justamente porque eu tinha a certeza e a convicção da lisura do processo e da legitimidade da eleição da presidente Iracema Vale. O senhor do MDB, sexta-feira tem convenção. Como é que vai ser, então, a expectativa? Tem mudança, inclusive, no partido? Exatamente. O MDB tem se fortalecido ao longo dos últimos anos, aumentou significativamente a quantidade de prefeitos, de vereadores, de vice-prefeitos. O presidente Marcos Brandão fez um grande trabalho nesse sentido, é um grande articulador, e na sexta-feira faremos nossa convenção. Essa convenção, a tendência dela é que o partido passe a ser comandado por Orleans Brandão. Acredito que essa transição vai ser interessante para o partido, para o fortalecimento do partido. Orleans Brandão tem mostrado muita competência pela interação que ele desenvolve com os municípios, com os setores políticos de todo o Estado, e eu tenho certeza que essa experiência, a competência que ele tem demonstrado enquanto secretário estadual vai estar também a serviço do nosso partido. Eu acho que vai ser um avanço, nós vamos ter, e eu tenho certeza, vamos chegar em 2026 com chapas competitivas para deputado estadual, para deputado federal, e, se Deus quiser, também com a nossa chapa para o governo do Estado. Novos deputados também devem entrar, troca de partido, como é que está a negociação, por exemplo, com Iracema Vale? Eu acredito que sim, eu acredito que o MDB tende a ser aquilo que talvez o PSB tenha sido na eleição passada, seja o chapão, seja a chapa que vai reunir a maior quantidade de deputados de mandato, de lideranças expressivas do Estado, e o que eu acho que é bom para todo mundo, porque se você consegue construir uma chapa que ela é consistente, que ela é equilibrada, de cima a baixo, é o que sempre fala, quer dizer, que a chapa tem que ter cabeça, mas tem que ter rabo também, tem que ser uma chapa equilibrada de ponta a ponta. Eu tenho certeza que o Orleans, com a capacidade de articulação que ele tem, o presidente Iracema Vale, que eu torço que venha para o MDB, eu até brinquei com ela, disse, presidente, a senhora vai já assinar a ficha de filiação na sexta-feira, ela ficou sorrindo, eu torço que ela venha para o MDB, e eu acredito que nós vamos fazer uma grande chapa, vamos fazer uma grande bancada, não só na Assembleia Legislativa, como também na Câmara Federal. O trabalho já vem sendo alcançado e desenvolvido também, trabalho voltado não só para Grajaú, em todo o Maranhão. De forma resumida, como é que está sendo o trabalho como parlamentar? Daniela, a gente procura fundamentar nosso mandato em duas bases, trabalho e presença. Presença porque se você não se faz presente na base, se você não conhece a realidade social, se você não busca ouvir as pessoas, você não sabe aquilo que de fato é mais necessário e mais urgente. Então, praticamente todos os finais de semana eu estou viajando, estou visitando meus municípios, os municípios atuam politicamente. Com base nessas demandas, desse subsídio que eu recebo da base, isso fundamenta minha atuação parlamentar e minha busca de benefícios junto ao governo do Estado. Então, tem sido uma rotina durante esses 3 anos, tem sido muito gratificante, porque a gente tem aquela sensação de ver as coisas acontecendo, de ver, por exemplo, uma obra grande como o terminal rodoviário, mas ver, por exemplo, um poço artesiano chegando lá em São João do Paraíso, no setor Oliveira do São João do Paraíso. Então, você vê obras pequenas e grandes acontecendo ao mesmo tempo e que, de alguma forma, você teve tua atuação que permitiu que essas obras chegassem. Então, eu acho que isso é que legitima a nossa atuação enquanto político, enquanto agente público. É a capacidade que a gente pode ter de utilizar o mandato que o povo concedeu para transformar esse mandato em realização e benefício para a população. Eu acho que isso é o que dá sentido. É verdade. Deputado, agradeço a presença, esclarecimento e até a próxima. Daniela, eu te agradeço a oportunidade, parabenizo pelo programa e desejo muita sorte, tanto a você como a emissora.